Alô? Alô, Olavo? Eu? Oi, aqui é o Davi Carvalho de Belo Horizonte. Davi Carvalho, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho duas perguntas. Uma é relacionada à democracia, tá? É o seguinte, eu li o livro do desertor russo Yuri Alexandrovich Bezmenov, que chama Love Letter to America, e lá ele diz que, na verdade não é nada de novo, vem desde o Sun Tzu, que a sociedade que você quer dominar, ela tem que estar aberta à sua propaganda, certo? E que se ela estiver importando propaganda sem parar, se ela estiver aberta à sua propaganda, e também se você puder financiar movimentos contrários à própria sociedade dentro dela, que você pode derrubá-la eventualmente. Eu queria saber qual que é a viabilidade da democracia neste caso. E a minha segunda pergunta... Eu vou responder essa primeiro, depois você faz a outra. Sim. Democracia, a continuidade da democracia só é viável se houver um combate sem tréguas contra toda a penetração ideológica que pretenda destruí-la. Você tratar a ideologia do inimigo, o inimigo declarado, a ideologia do inimigo declarado, que quer destruir a sua sociedade, você tratá-la como se fosse uma ideia decente que tem todo o direito de ser disseminada na sociedade, é loucura. É loucura, isso é a mesma coisa que você permitir que um sujeito entre na sua casa, tá certo? Para dizer que você deve ser assassinado, que você não tem o direito de viver. Ora, nenhum país tem que aceitar esse tipo de gente, e a democracia também não tem que aceitar, tá certo? Agora, o que tem que fazer é o seguinte: como existe a liberdade de opinião, a gente respeita a liberdade de opinião, mas tem que devolver, tá certo, a propaganda do sujeito centuplicada. Quer dizer, cada palavra que um filho da puta desse diga, você tem que responder com outra 100, mostrando todos os crimes do camarada. E se ele abusar muito, passar muito do limite, como passou esse reverendo Jeremiah Wright, você tem que processar o nego e meter na cadeia. Porque você não pode entrar num país e pregar a derrubada do regime vigente, e ninguém pode fazer, porra. Agora, aqui pagam para as pessoas fazer. Só uma coisa, e outra coisa que parece que então a sociedade fechada, tem a sociedade aberta e a sociedade fechada. Se o seu inimigo é a sociedade fechada, parece que você sempre estará em desvantagem, porque a propaganda dele chega e a sua não chega lá. O que você acha disso? Bom, de fato, se a União Soviética podia fazer propaganda dentro dos Estados Unidos, os Estados Unidos não podiam fazer dentro da União Soviética. Isso é o princípio da guerra assimétrica. Só um lado pode falar. Mas isso não impede que você combata esses fulanos aqui dentro mesmo, ou dentro do Brasil. Agora, o que não pode é dar para eles todos os meios de expor as suas ideias e eles jamais serem respondidos. Ou quando são respondidos educadamente, como se fosse, vamos dizer, um debate de ideias. Quando nós sabemos que uma ação política não é um debate de ideias. Uma ação política é um empreendimento que visa tomar o poder de um e entregar o poder para outro. É a disputa de poder. Então tem que ser tratado na base da disputa de poder. Essas pessoas têm que ser denunciadas, humilhadas, expostas à execração pública, de tal modo que elas não tenham nem cara de meter o focinho na rua. É o que eu estou fazendo, por exemplo, com esse salafrário desse Quartinho de Moraes. Do Quartinho de Moraes, você é um vigarista, mentiroso, salafrário, e cumpre, se você não foi mandante do crime, a morte do Capitão Sanders, você foi cúmplice moral, e é até hoje, porque até hoje você faz propaganda disso. Então, esses camaradas, eu vou discutir de igual para igual, respeitosamente, com um canalha desses. Esse cara tem que ser denunciado, tem que ser mostrado na rua, dizer até para as crianças: olha, é aquele ali que fica se gabando de ter matado um cara que ele nem matou, tá certo? E depois, quando o acusam disso mesmo, ele diz que é calúnia, faz isso para propaganda. Como é que uma pessoa dessa pode ser tratada decentemente? Como é que pode ter debate de ideias com canalha, com vigarista? Não pode. Só que aquilo que eu estou fazendo, que aqui centenas de pessoas estão fazendo, aí no Brasil, como aqui nos Estados Unidos. Sim, sim. Bom, Olavo, eu tenho a segunda pergunta, que é o seguinte. Eu tenho a impressão que passa é que hoje em dia as pessoas perderam a noção
para que servem as leis. As pessoas acham que as leis são feitas para satisfazer as vontades delas. Hoje em dia o mecanismo, a fonte da lei, a fonte do direito, hoje é o grupo de pressão. E o dinheiro, portanto, se ajunta um monte de militante, ajunta lá meia dúzia de empresários que dá dinheiro, você cria um grupo de pressão, você muda a lei. Certo. E eu queria saber, assim, como que isso surge? Ou seja, as pessoas perderam a noção de que, de onde que vêm as leis e para que elas servem. Era só isso que eu queria saber. Essas noções, Davi, elas não se transmitem, assim que nem transmite o ADN, você está entendendo? Isso aí tem que ser ensinado. Agora, se você permite que todo o sistema escolar fique na mão dos seus inimigos, ele só vai passar as mentiras que lhe interessam. E na hora que você quer desmentir e mostrar a verdade, você não tem chance. Esses caras tomam tudo. Porque essa burguesia canalha, os donos de meios de comunicação, são tudo cagão, medroso. Chega lá o chefe de redação para ele dar ordem pro patrão, o patrão obedece, porra. Eu vi isso acontecer. Quem manda num jornal, quem manda na televisão, é a redação, não é o patrão, não. O patrão faz o que os caras querem. Então, esses camaradas, eles se organizam, são entidades que estão organizadas há 30, 40 anos, que têm representante em tudo quanto é lugar. As redações estão cheias, a maior parte de qualquer redação no Brasil é composta de militantes ou simpatizantes dessas coisas. E o pessoal permitiu que isso chegasse muito longe. Isso é culpa, sobretudo, dos donos de meios de comunicação. E culpa também dos empresários de educação, que enchem suas escolas particulares de professores comunistas. Agora, o governo vai começar a fechar a escola particular. Culpa de quem? Dos próprios donos. Você vê aquele sistema COC de ensino que estava lá ensinando comunismo para as crianças, a hora que a gente denuncia isso, em vez do dono da instituição nos agradecer, o que ele faz? Processou o site Escola Sem Partido. Olha que canalha, como é que faz uma coisa dessa? Quer dizer, nós estamos mostrando para você, olha, esses comunistas traíram a sua confiança, entraram dentro da sua escola para dizer que empresário é criminoso, que empresário é ladrão, para dizer que você é ladrão. Quer dizer, o cara está te dando uma facada nas costas, a gente vai te avisar, você fica bravo com o quê? Com o carteiro. É por causa que essa merda dessa burguesia brasileira pensa assim, é tudo um bando de cagão. Começa com a covardia intelectual. O empresário brasileiro não é um sujeito de muita cultura. Ele ouve qualquer desses comunistas falando bonito, já cai de joelho, porque não sabe distinguir entre o que é uma pessoa de estudo e o que é um charlatão. Num país em que Quartinho de Moraes é filósofo, Emir Sader é filósofo, está tudo perdido. É filósofo por quê? Porque tem um diplominha assinado por outro igual a ele? Esse diplominha vale merda nenhuma, isso é um pedaço de papel higiênico. Conhecimento se prova na realidade, nos atos. Qual é a obra intelectual do seu Quartinho de Moraes? A esquerda militar no Brasil? Quer dizer, o sujeito fica lá, durante 30 anos, tratando do seu próprio interesse político, que é infiltrar comunista nas Forças Armadas, e essa é a grande obra intelectual dele. Agora vem discutir filosofia comigo. Não vem porque não tem capacidade. E sempre que se meteram a discutir, se saíram muito mal. Agora, no Brasil, esse reino da charlatanice comunista chegou longe demais. Antes que o PT chegasse ao poder, 20 anos antes, já havia essa situação na cultura. Agora, aí eu quero dizer o Hugo von Hofmannsthal. Nada está na política de um país que antes já não estivesse na sua literatura. Quer dizer, quando a atividade letrada do Brasil foi dominada pelos comunistas, é claro que mais dia menos dia, eles iam dominar tudo no país. Agora, vai explicar isso para empresário. Tá certo? Empresário brasileiro, tá certo? Não é responsável, não são pessoas responsáveis. Eles só pensam no dinheirinho a curto prazo. Eles não são capitalistas, são dinheiristas. Quer dizer, uma gente sem imaginação, sem capacidade, sem moral, tá certo? Então chega lá o comunista, dá um grito com ele, o sujeito cai de joelho, porra. É o seguinte, eu acabei de ler o livro do Richard Wurmbrand, Marx e Satan. É um livro importantíssimo. Exato, que o senhor recomendou. Todo livro que o senhor fala, eu compro e tento ler, né? Olha, é uma boa coisa que você faz. Muito obrigado. Não, porque a pessoa fica só ouvindo a mim, ninguém tem obrigação de acreditar em mim. Quer dizer, mas eu mato a cobra e mostro o pau. Eu achei fantástico esse livro, eu li ele numa tacada só. E mostrando o pau no outro sentido, isso aí não adianta nada. Eu estou falando mostrar o pau no sentido de provar a coisa. Sim, sim.
Sem dúvida. E eu queria só saber, porque aquilo ali abriu uma janela de coisas assim fantásticas que eu não tinha imaginado, né? Você viu que ele fez tudo com documentação do Instituto Marx Engels. Aham. E diz que do total de escritos de Marx que estão lá, só 1/3 foi publicado até agora. Quer dizer, Exatamente. Muito segredo, essa história está toda muito mal contada. Existe o livro do rabino Marvin Antelman, que chama To Eliminate the Opiate, eliminar o ópio. Né? É um livro muito importante, publicado pelo Clube do Livro Sionista em Israel, em que ele conta que Karl Marx pertencia a uma família, né, rabinos traidores, era rabino do B, você entendeu? E que Marx foi pago para escrever aquela coisa toda, que metade daquilo não é ideia dele, não. O rabino dá umas indicações de como procurar isso. Eu queria perguntar o Fulbright já começou a escavar a porcariada toda, né? Ainda vai sair muita merda, pode ter certeza. Porque isso Marx era um charlatão como raramente houve na história. E era justamente isso que eu queria perguntar, senhor. Acho que esse livro eu consigo, procurando aí na internet, eu consigo... Do Marvin Antelman, você procura... acho que pelo nome você consegue. Se você não conseguir, me manda um e-mail que eu te dou o endereço do Zionist Book Club. Tá certo. E só outra questão, assim, professor, em relação ao livro, é o seguinte, porque quando o pastor fala ali em demônios, em Satã, eu achei interessante que ele parece que às vezes está se referindo a um ente mesmo, né? Mas é um ente, aí nós temos que seguir o que falava aquele malandrão que entende disso, que é o Norman Mailer. Norman Mailer dizia: proponho que se aceite a existência do diabo como uma hipótese científica. Né? Tá certo. Então tá, era isso. Será que não acredita em Deus? Pelo menos em diabo eles acreditam. Pois é, né? Tá, ok, muito obrigado, professor. Obrigado eu. Tchau. Antes disso eu queria dizer uma coisinha aqui. Aconteceu aquela coisa horrorosa, né? Aquela manifestação para impedir o Papa de falar na Universidade de Roma, que é a universidade fundada pela Igreja. E em seguida houve uma contra-manifestação com dezenas de milhares de cidadãos italianos reunidos lá para São Pedro para hipotecar solidariedade ao Papa. Olha, eu também estou solidário, mas com reservas. Por quê? Porque o Papa concordou em não ir. Ele não podia fazer isso. O Papa é o vigário de Cristo. Ele tem a obrigação de levar a palavra de Deus aonde ele tem de levar, pouco se importando com as consequências. Que ele devia dizer o seguinte: vocês não querem que eu vá? Eu vou do mesmo jeito. Se vocês quiserem me bater, me matar, vocês façam. Se ele fizesse isso, ele daria um exemplo de autoridade moral. Agora, encolhendo-se, como ele se encolheu perante aqueles muçulmanos que reclamavam de ele ter feito uma citação inteiramente procedente, tá certo? Isso aí só dá mau exemplo, porque quem está cedendo não é a pessoa do Papa, não é, né, o Sr. Ratzinger em pessoa, é a Igreja. E a Igreja não pode vergar a cabeça perante o mundo, ela tem que vergar a cabeça perante Deus Todo-Poderoso. Jamais aceitar a autoridade do mundo, jamais aceitar que o poder em seu estado bruto, tá certo, seja autoridade, tá certo? Quer dizer, tinha que ir lá e enfrentar. Ele não quis fazer, não sei porquê, só ele sabe, mas que, vamos dizer, politicamente é uma decisão muito errada que só prejudica a Igreja, de fato foi, tá certo? Ele tinha que ter dado o exemplo. O mundo, vamos dizer, prestem bem atenção, o que está havendo contra as religiões no mundo não são acontecimentos esporádicos. Quer dizer, é um plano mundial, muitíssimo bem articulado já há muito tempo, vamos dizer, para tornar o cristianismo proibido em menos de uma geração. Tá certo? Isso aí já está em andamento, existe prova de que a coisa é muito mais profunda e sistemática do que o cidadão comum imagina. Nos próximos programas eu vou dar mais elementos disso aí. E olha, o que a Igreja precisa hoje é mais do que nunca: santos, heróis e mártires. Não precisa de administradores e não precisa de burguesinhos acomodados, tá certo? Que vão na igreja porque com isso vão parecer boas pessoas. Não é isso que precisa, não. Agora precisa combater, gente. Precisa combater como nunca se combateu. A época, vamos dizer,
Quer dizer, se você tenta dialogar com essas pessoas, se você espera que esta onda maligna passe por si, você está muitíssimo enganado. Esse pessoal quer nos matar mesmo, eles não estão com brincadeira. Quer dizer, o número de cristãos que estão sendo mortos anualmente é assombroso. Quer dizer, inclusive nessa época diminuiu um pouco, mas na década de 90 chegou a 150 mil por ano. Esse estudo feito por Michael Horowitz, que aliás não é nem cristão, é judeu. Né? Então, agora até diminuiu um pouco, mas acho que é por coincidência, daqui a pouco começa de novo. Tá certo? Eu sei que os apelos desesperados dos cristãos que estão sendo perseguidos e mortos no mundo nunca saem na grande mídia, sobretudo no Brasil, nunca sai na Folha de São Paulo, nunca sai no Estadão, nunca sai sequer na Veja. Tá certo? Porque a Veja é antipetista, mas ela também tem lá o seu lado, né, anticristão. Aliás, esta semana tem um editorial da Folha que é uma verdadeira maravilha, né? Aquele negócio de que existe ciência que é conhecimento racional, existe religião que é matéria de fé, e evolucionismo é ciência e não pode ser discutido. Quer dizer, isso é coisa de ginasiano, não tem nem sentido. Eu vou escrever alguma coisa sobre isso, mas essa posição, vamos dizer, coisificada de ciência, religião fetichizada, né, que ciência é conhecimento racional e religião é matéria de fé, é o cara que não sabe nem o que é racional, nem o que é fé. Tá certo? É coisa primária que uma pessoa de estudo não pode aceitar de maneira alguma. Tá certo? Isso é exploração da boa-fé popular. Isso é charlatanismo, seu Otávio Frias. Seu jornal, quando se mete nessas coisas de ciência e religião, está praticando charlatanismo, está enganando todo mundo. Tá certo? Então, essa história de dizer que Stalin não era comunista, além de ser uma fraude monstruosa, mas inimaginável, né? Eu imagino, por exemplo, o que diriam na época, né, os grandes intelectuais comunistas, Louis Aragon, o poeta francês, né, o que diria o Georg Lukács, né, informar os caras, Stalin não é comunista. Porra! Né? Por que esse rapaz não volta no tempo e informa o mundo inteiro, né, que reconhecia Stalin, não só como grande líder, mas como um dos maiores teóricos do comunismo? Os livros de Stalin se vendiam aos milhões e milhões e milhões para todos os partidos comunistas do mundo, todo mundo lia aquela porcaria. O homem personificou o comunismo durante décadas e agora vem o menino dizer, não é comunista. Isso é a mesma coisa que dizer, olha, o Papa não é católico. Você está entendendo? Então isso é uma estupidez. Agora, todo movimento revolucionário sempre tem, tá certo, uma turminha dissidente que depois fica braba e quando é dissidente, é uma turminha mais radical. Tá certo? Que às vezes é pior ainda do que a maioria. E é o caso exatamente dos trotskistas. Trotskistas sempre tiveram dor de cotovelo, porque o Stalin que ficou no poder, não o Trotsky. Agora, Trotsky era ainda quase mais sanguinário até do que Stalin, a julgar pelo desempenho dele no curto espaço de tempo que teve para fazer merda. Tá entendendo? Quer dizer, onde pôde fazer merda, fez. Agora, o Stalin foi mais esperto e deu uma picaretada na cabeça inteiramente merecida, porque aquilo era um vampiro. Tá? Agora, me recomendou a leitura da obra O Profeta Armado. Olha aqui, ô Fetza, sabe com que idade eu li O Profeta Armado? Os 3 livros do Isaac Deutsch. Eu tinha 18 anos na época. Decorei aquele livro na época. Tá certo? Fiquei impressionadíssimo. Tá certo? Mas, em parte alguma ali, você fica desconfiado que Stalin não era comunista. Stalin podia ser um filho da puta, um traidor, um aproveitador, um tirano, etc, etc. Mas que não é comunista? Ora, o que é isso, porra? Nem todo o trotskismo do mundo pode provar uma coisa dessa, porque isso é uma estupidez descomunal. Agora, depois, não contente com isso, o moleque aqui, o amigo do Danilo, tu arruma cada amigo, porra, tá entendendo? Você é amigo de comunista? Olha, eu não tenho nenhum amigo comunista e não quero. Que a história de dizer, não, somos amigos, mas é apenas uma divergência ideológica, falando, não, a diferença entre eu e um comunista é uma diferença moral intransponível, não é política, é moral. Você entendeu? Porque eu jamais diria uma palavra em favor de qualquer governo capaz de matar milhões de pessoas por nada. Entendeu? Matar milhões de cidadãos desarmados. Porque esse pessoal todo que os comunistas mataram não foi em guerra, não. Já vou entrar nesse detalhe, aí você vai ver que merda que é. Então daí, o amigo do Danilo alega: Stalin matou em sua depuração, estima-se, de 15 a 20 milhões de pessoas. A dominação capitalista na África, em especial no Congo, com a partida do continente,
matou 100 milhões de pessoas, sendo quase metade responsável pela empresa escravista do rei Leopoldo II, da Bélgica. Recomendo o livro Fantasma do Rei Leopoldo. Olha aqui, ô seu Zé. Em primeiro lugar, você achar que as empresas, que o empreendimento colonialista é capitalista, já prova que você é um analfabeto. Você nunca ouviu falar de mercantilismo? Todo o colonialismo na África e na Ásia foi extensão de regimes mercantilistas. Regimes mercantilistas são regimes estatistas, onde o governo, e no caso a pessoa do rei, controla toda a economia. E enquanto predominou o mercantilismo, o capitalismo não pôde florescer. Vamos dizer, o capitalismo cresceu sobre os escombros do mercantilismo. E um resíduo do mercantilismo ficou nessas nações colonizadas da África e da Ásia. Quer dizer, vai estudar, vagabundo. E aproveita, vai tomar no cu também, tá entendendo? Agora, peraí, eu sei que tem uma pessoa na fila, mas deixa eu acabar de dizer aqui. Isso aqui é muito importante. Quanto a essa história dos 100 milhões, olha, além desse pessoal do movimento revolucionário ser sanguinário, esses caras são mentirosos pra caramba, né? Dê uma conferida, Danilo, no site do R.J. Rummel, que é o sujeito que mais estudou essa questão de assassinato em massa no século XX. A página dele é www.hawaii, Power Kills, poder mata, Power Kills. Se não achar, procura R.J. Rummel com 2 M's e você vai achar. Aqui, só para você ter uma ideia, né? Ele dá assim, os números, segundo as pesquisas mais recentes, dão os seguintes assassinatos em massa, homicídios em massa no período de 1900 a 1987. China, Partido Comunista Chinês, 76 milhões de pessoas. União Soviética, 61 milhões de pessoas. Agora, o colonialismo inteiro, soma o colonialismo inteiro, quer dizer, é Portugal, é Espanha, é Inglaterra, é França, é Rússia, é Japão, todos esses juntos mataram 50 milhões durante o século XX. Tá certo? Vê se tinha Estados Unidos aí no meio. Claro que não, não tinha. Tá certo? Isso quer dizer que só a União Soviética matou 11 milhões a mais do que todas as potências colonialistas somadas. Essa história do rei Leopoldo matou 100 milhões de pessoas, só tem uma resposta: vai tomar no cu. Não havia 100 milhões de pessoas no Congo, seu palhaço. Não havia. Hoje não tem 100 milhões de pessoas. Tá? Puta que pariu. Precisa ter muito saco, viu? Mas muito saco. Muito. Né? Agora, o interessante é você comparar esses números com os dos morticínios, grandes morticínios, antes do século XX. Né? Por exemplo, né, as cruzadas que se estenderam de 1095 a 1272 mataram no total dos dois lados 1 milhão de pessoas, o que morreu nas cruzadas. Né? Isso aí, então, durante 3 séculos e em guerra. A Revolução Francesa, em um ano, 1793, só o terror da Revolução Francesa, 1793 a 1794, matou 263 mil. A Inquisição, somando toda a merda que fez, na avaliação aqui do Rummel, teria chegado a 350 mil pessoas do século XVI, XVII e XVIII. Quer dizer, em 3 séculos. A Revolução Francesa, em um ano, quase empata. Né? E por aí vai. Né? Então, quer dizer, quem é que pode com esses camaradas, com esses comunistas? Nem Hitler pode. Hitler, perto de Mao Tse-tung e Stalin, era um principiante. Ele estava tentando aprender com os caras como é que se faz, como é que faz merda. Não deu tempo para fazer mais porque morreu antes. Então, Danilo, é isso. Dá uma notícia aqui. Saiu aí na coluna do Clóvis Rossi que o Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT,
né, está acusando o PT pelo assassinato do Celso Daniel. Que, aliás, não é novidade nenhuma. Todo mundo sabe que ali morreu o Celso Daniel, morreu toda a testemunha, morreu o médico legista, né? E a delegada incumbida, nomeada para investigar o caso, é parente ou contraparente do Lulinha. Né? E ainda tem aquela gravação lá do Greenhalgh dizendo que precisa apertar a testemunha, porque senão vai contar tudo. Quer dizer, isso aí está podre, está estourando. Agora, o mais bonito, né? O mais bonito da história é que o Clóvis Rossi, ao dar esta notícia, olha aqui, ele disse que isso aconteceu porque o Celso Daniel estava mais à esquerda do que o PT. Ora, porra, é sempre assim. Curiosamente, nesta mesma semana, eu tinha escrito no artigo, meu artigo PT, o Partido dos Ricos. Eu tinha deixado o artigo aqui, porra, agora sumiu. Eita, nossa. Ah, não, tá aqui mesmo. Olha aqui, o Clóvis Rossi realiza, né, o que eu já tinha, alguns dias depois, eu já tinha escrito aqui. Né? Veja você. No fundo, o cinismo lulista é até mais respeitável do que o moralismo posado de seus críticos de esquerda. Postiço até o desespero, macaqueação tardia do mesmo discurso enganoso que levou o PT às supremas glórias eleitorais. O que o antilulismo de esquerda nos promete, na hipótese viabilíssima da sua ascensão ao poder, são prodígios de ladroagem que farão Dirceu e Berzoini parecerem São Cosme e São Damião. No ato mesmo em que explicam a corrupção petista como traição aos ideais revolucionários, os santarrões se desmascaram a si próprios com uma eloquência quase sublime. Quem pode acreditar em patifes que prometem fazer a revolução marxista sem descumprirem nada os ditames da moral burguesa? Quer dizer, o sujeito vai lá fazer a revolução marxista, mas ele vai cumprir tudo que está na Constituição, no Código Civil, no Código Penal. Ora, o cara que vem com a proposta dessa, meu filho, por quem é que pode acreditar nesses caras? Eles são mais desonestos do que essa turma lulista. Quando o lulismo vinha com aquela conversa moralista no começo nos anos 90, que fazia aquelas CPIs espetaculares, denunciando todo mundo, eles já estavam montando o esquema de corrupção ali mesmo, como foi denunciado já em 1993, pelo tal do César Benjamin, que daí foi expulso do partido. Quer dizer, quando o PT brilhava como partido idealista, moralista, etc., já era o partido ladrão. Não é que ele virou depois, não é que ele era um partido santo e depois se corrompeu. Ele nunca prestou desde o começo, porra. E todo aquele moralismo era só camuflagem. Quer dizer, é um negócio do acusar para não ser acusado, investigar para não ser investigado. Quer dizer, quem acusar primeiro leva vantagem. E eles praticaram isso durante toda a década de 90, destruíram todas, vamos dizer, as lideranças regionais que poderiam representar perigo para eles, ou destruíram umas e escravizaram outras. Destruíram, por exemplo, destruíram o Collor, destruíram o Magalhães, destruíram o Maluf e escravizaram o Sarney. Quer dizer, nenhum desses é nada de admirável. Tá certo? Mas eles acharam que eram os caras perigosos e destruíram todo mundo. Daí ficou todo mundo com medo do PT, né? E o PT ganhou a fama de santo, mas enquanto isso já estava montando o mensalão, porra. E fez essa campanha moralista justamente por isso. Porque a articulação de ladroagem com a acusação moralista no movimento revolucionário é a coisa mais velha do que andar para frente. Mas esquerdista é mesmo assim, então, eles não querem saber de irrigar o Nordeste, nem coisa nenhuma. Tá certo? Eles só querem saber de poder, de puxar o saco uns dos outros, de acumular o máximo de poder e dinheiro que puderem. Leiam o meu artigo, PT, o Partido dos Ricos, vocês vão entender tudo. Soma todos os bens, tá certo, que estão hoje sob a administração dos partidos, das ONGs, tá certo, e dos políticos esquerdistas, e vocês vão ver que não há fortuna no Brasil, tá certo? Não há na América Latina nada que se compare. Né? Dizer que os pobres fazem a revolução. O pobre jamais faz revolução, minha gente. Lê lá o livro Lenin em Zurich, do Alexandre Solzhenitsyn, e vocês vão ver quanta gente tinha lá dando dinheiro pro Lenin. Né? Inclusive gente daqui. Aqui a família Morgan encheu o sujeito de dinheiro. Né? Aliás, encheu o Trotsky também. Fica o outro aí puxando o saco de Trotsky. Né? Saiu aqui na Veja uma frase de uma das reféns libertadas pelas Farc, Consuelo Gonzalez.
em que ela, falando com o Hugo Chávez, diz: se o senhor puder estabelecer uma conversação com as Farc, faça-as entender que uma luta revolucionária em que o homem deveria ser o centro não pode incluir atos como o sequestro que viola a dignidade humana. Você vê que a noção idealizada do movimento revolucionário, ela está tão profundamente na cabeça, tão profundamente arraigada na cabeça das pessoas, que milhões de fatos não tiram de lá. Quer dizer, essa mulher, ela acha mesmo que o movimento revolucionário tem o homem como centro, e é bonzinho, e só faz, vamos dizer, é uma entidade beneficente. Tá certo? Quando a história, toda a história do movimento revolucionário, desde a sua origem no século XIV, é só assassinato, sangueira, genocídio, o tempo todo, não tem uma única exceção. Se você pegar os movimentos reacionários e conservadores, às vezes eles fazem alguma violência, mas a maior parte do tempo não fazem. Mas esses regimes e movimentos revolucionários, eles não param o tempo todo. Quer dizer, da onde que a pessoa pode tirar, vamos dizer, que a luta revolucionária é a favor do homem e não está associada a sequestro, etc, etc. Sequestro é um dos meios fundamentais de alimentar o movimento revolucionário desde que ele existe, dona. Quer dizer, a senhora mesmo foi sequestrada, mas parece que a senhora pensa que a senhora foi a primeira. Não é isso? Quer dizer, sequestro já era uma coisa comum. No começo, na origem do Partido Social Democrata Russo, o pessoal já alimentava o partido com dinheiro de sequestro, porra. Como é que a senhora acha que Stalin subiu na hierarquia? Fazendo sequestro e roubando banco, porra, já naquele tempo. No tempo de Lenin. Lenin achava isso maravilhoso. Quer dizer que Lenin era bonzinho e Stalin que era malvado? Não, Lenin só ficou no poder um ano e pouco e ali já matou 2 milhões de pessoas. Quer dizer, a quota anual de Lenin foi maior do que a de Stalin. Então não venha dizer que Lenin era bonzinho e Stalin que era malvado. Não, se Lenin tivesse ficado lá, teria morrido muito mais gente. Então, com isso, não dá mais tempo de dizer mais porra nenhuma. Então, acabou o nosso horário. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.